Olá para você também. Pois é, vamos esclarecer um pouco, né? Porque essa situação de ações trabalhistas, a situação da justiça trabalhista em si, gera sempre bastante dúvidas. Em relação a isso, a gente está com um especialista, que é o Dr. Edson Veras, advogado trabalhista. Depois que criaram, então, essas novas normas dos direitos trabalhistas, doutor, geraram ainda mais complicações na cabeça, principalmente do empregado, também do empregador. O que mudou nesse período aí já da implantação desta lei? O que tem de novo? A reforma trabalhista ela trouxe mudança significativa, a ponto de ser apelidada de nova CLT. Foram alterados mais de 100 artigos da CLT, dando uma maior flexibilidade para aqueles direitos que estavam vigorando ali na CLT, retirando algumas proteções do trabalhador. Por exemplo, trabalhador que trabalha mais de um ano não tem que ter mais homologação sindical, deixando o trabalhador livre para negociar com a empresa. A tônica da reforma trabalhista foi essa, a princípio. Essa situação aí de não ter que se filiar a um sindicato, a negociação direta entre o empregado e o empregador, ela pode gerar facilidades, mas ao mesmo tempo pode gerar também alguns problemas judiciais, aquela questão de dúvida, um achar que tem direito, o outro achar que ele não tem? Esse é um ponto de vista pessoal. A reforma trabalhista, ela fragilizou a situação do empregado, ela precarizou, porque colocou o empregado para negociar frente a frente com a empresa. Só que normalmente o empregado ele não tem a capacidade para fazer essa negociação. Basta imaginar você, aí, ouvinte, quando você chegou para esse emprego que você está hoje, você falou quanto é que você queria ganhar, o que você queria fazer, ou foi a empresa que disse, o emprego é esse, para fazer esse trabalho, para ganhar esse salário? Então, a negociação entre partes que não estão no mesmo pé de igualdade, ela não é justa. Então, a princípio, retirar toda essa proteção que a legislação trabalhista dava ao trabalhador para que ele negocie diretamente com a empresa, gerou prejuízo para o trabalhador, fragilizou, precarizou a relação de emprego. Essa é uma opinião minha. Doutor, tem um detalhe que chama bastante atenção nessa reforma, né? Que muitos empregados reclamam porque deixou de ter a empresa a obrigação de assinar a carteira. Ela tem hoje outras opções, por exemplo, com a PJ, né, que é chamada de pessoa jurídica, o MEI, que é um outro meio. Isso dá direito ao empregado também de ter aquelas situações que ele teria numa carteira de trabalho ou muda muito? Por exemplo, FGTS, seguro-desemprego, todos esses direitos do trabalhador. Só para esclarecer, então, a lei não possibilitou ao empregador deixar de assinar a carteira. Ela criou outras possibilidades. Todo empregado, existe vínculo empregatício? Existe. Tem que ter a carteira assinada, senão é problema de multa, de violação de direito. Agora, em abril do ano passado, foi promulgada, está valendo hoje uma lei que trata de terceirização. Então, baseado nisso, as empresas, elas disseram que aquelas pessoas que eram empregados podiam constituir empresa. O microempreendedor individual, MEI, como a gente conhece, ele não é empregado, ele é empresário, ele é dono do seu próprio negócio, ele não tem direito trabalhista, não tem férias, ele é empresário. O que pode ocorrer às vezes, numa situação de fraude, uma empresa, para mascarar uma relação de emprego, um vínculo empregatício, ela cria essas situações da pessoa abrir uma empresa, um microempreendedor, um MEI, ou outra modalidade de contratação como de empresas e empresas. Essa questão da terceirização, ela está sendo discutida agora, essa semana, pelo Supremo Tribunal Federal, onde ele vai definir se é legal a terceirização da atividade fim, ou seja, uma empresa contratar outra empresa ou outros empreendedores para prestar o serviço principal dela. Mas, a princípio, MEI, tá? Ele não é empregado, tá? Ele é empresário, dono do seu próprio negócio, ele não tem direito trabalhista. E então, automaticamente, ele não pode, por exemplo, se pronunciar dentro de uma empresa como funcionário? Não, ele é uma relação de... Ele é um empresário ou uma empresa dentro de outra empresa? Seria isso? De uma outra empresa. Essa é a natureza do MEI, do microempreendedor e de uma empresa que contrata. E o que eu estou dizendo é que qual o limite da mente humana? Então, isso pode ser objeto de fraude. Então, eu pego o meu empregado e contrato como microempreendedor e todo o sintoma da minha relação empresa com aquele, em tese, empreendedor, empregador, é de empregado.
A Justiça do Trabalho ela pode declarar a nulidade dessa relação entre empresas e falar que aquele MEI que ele é empregado. Então, via de regra e teoricamente, a relação entre duas empresas, tá? Mas se houver fraude, a Justiça do Trabalho pode declarar essa fraude. Tá certo, muito obrigado, doutor. É um prazer estar aqui com vocês e prestar esses esclarecimentos. Com certeza, doutor Edson Veras vai precisar participar mais conosco aqui no Balanço Geral. Deu para ver, né? É um assunto bastante polêmico, Cristiano, gera bastante dúvidas e a gente vai tentando esclarecer aí para o nosso telespectador. Volto com você nos estúdios.